Então, nesse segundo vídeo agora, a gente vai ver o filo nematoda, ou os nematóides. Lembra que no primeiro grupo eu expliquei falando que esses vermes eles eram achatados? Então, esse segundo grupo, eles são cilíndricos, tá bom? Então, já é uma diferença básica aí. Nessa fotografia, vocês estão verificando, estão vendo, foi realizada uma cirurgia numa pessoa, foi feita a anastomose. O que é isso? Foi retirada a parte que estava em necrose do intestino e olha só, lotado de verme, tá bom? Uma das principais características também são vermes de vida livre, né? Eles podem ser encontrados aí em ambientes marinhos, dulcícolas, que são ambientes de água doce, ou também no solo, né? Desde que o solo aí seja úmido. Então, nessa aula a gente vai ver a lombriga, o Ancylostoma mansoni e o oxyuro. E aqui ainda nós estamos vendo as estruturas dos nematóides ainda. Também possuem simetria bilateral, assim como os plateumintos, tá? Uma diferença é que o corpo ele tem um revestimento, uma proteção. E essa proteção forma uma cutícula que é dura e resistente, como está explicando ali, que é formado pela epiderme, a parte mais superficial. E aí esse revestimento é formado por colágeno. Então, já que essa proteção é formada por colágeno, ela diminui a destruição do corpo por enzimas do próprio corpo do ser humano. Porque, por exemplo, se é um animal que vive no estômago, no intestino, tem acidez. Esse verme, então, precisa estar protegido aí de alguma forma. Beleza? No caso da reprodução, são animais dioicos. O que significa isso? Eu vou ter o macho, eu vou ter a fêmea. E aí vai ter um dimorfismo sexual. Percebam ali na fotografia que a fêmea ela é maior e o macho sempre vai ser um pouquinho menor, tá? Quando ocorre a reprodução, vai ter a fecundação, ela é interna, então o macho fecunda a fêmea. Depois de ter feito a cópula, a fêmea pode liberar os ovos, que esse ovo é formado por quitina. E aí essa quitina, ela pode ficar no ambiente, para vocês terem uma noção, até 10 anos sem infectar ninguém. Então é uma proteção extra aí que esses vermes possuem. No caso, depois, após a eclosão, ocorre a formação de uma larva, que desenvolve então até se tornar num verme adulto, tá bom? Aqui nós temos então a primeira doença causada por vermes nematóides, que é a ascaridíase, que são as lombrigas, né? Ali está explicando então como que é esse ciclo, e aí parasita monóxeno, o que é isso? É um tipo de parasita então que ele só se encontra no intestino delgado, pois completa todo o seu ciclo de vida em apenas um único hospedeiro, que no caso é o ser humano. Então, na hora que o ser humano ele vai lá, ele come algum alimento que esteja contaminado, ele vai se alojar no intestino delgado desse ser humano e ele só infesta seres humanos. Então, aí nesse caso nós não temos um hospedeiro ou intermediário. Eu só já tenho então um definitivo, por isso que é chamado de parasita monóxeno, tá bom? Quais são as partes aí então? Então, mais uma vez, falta de saneamento básico, a pessoa vai lá, defeca no ambiente, causa a contaminação de alimento, do solo ou da água, e aí esse ser humano então ingere, então tá vendo ali o número 1? A pessoa, o ser humano está ingerindo aí sei lá, uma couve, um alface, e aí está contaminado então com os ovinhos da lombriga. Quando então o homem engole, o que vai acontecer? Ó, do 1 vai para o 2, a gente vai para o estômago, certo? Do estômago ele vai fazer um ciclo dentro do intestino delgado, só que antes de passar para o intestino delgado, ele cai para o 3, que é no fígado. Então, ó, vamos voltar. Ele engole o alimento contaminado em 1, desce pelo esôfago, vai até o estômago. Antes de contaminar o intestino, que é a parte final da doença, ele vai primeiro para o fígado. Então se aloja no fígado, passa pelo coração, fica no pulmão, vai para a garganta de novo. Aí a pessoa engole esses ovinhos de novo, e aí sim que ele vai lá para o intestino delgado, ocasionando aí os principais sintomas da doença, que são quais? Muito desconforto abdominal, dores mesmo, anemia, tá? Diarreia, obstrução intestinal, a pessoa pode ter asfixia, falta de ar, irritação dos brônquios, que pode causar pneumonia, porque se vocês perceberam ali, ó, ele vai para o pulmão, certo? E a obstrução intestinal é que ele pode o quê?
entupir artérias e veias importantes e parar aí a fisiologia do ser humano, tá? E até convulsão, tem pessoas que acabam até convulsionando por causa dessa doença, beleza? A próxima é o ancilostomose, popularmente então chamado de amarelão, beleza? 2 tipos de vermes aí causam então o amarelão, o ancilostoma duodenale e o Nector americanus. Nesse caso aí, eles têm em torno de 1 centímetro, né, de comprimento, e no caso ele vai se alojar sempre no intestino delgado do ser humano também. A infestação se dá através de larvas que também penetram através da pele do ser humano. Então, mais uma vez, lembrando, falta de saneamento, a pessoa vai lá, defeca. Se uma pessoa tiver descalça, essa larvinha então vai entrar pela perna, pela pele da pessoa, e vai fazer basicamente o mesmo ciclo que o verme anterior fez, a lombriga. Olha lá, a pessoa, no caso a larva entra no organismo da pessoa pela pele, vai primeiro para o fígado, vai passar pelo coração, vai passar pelo pulmão, vai até a garganta da pessoa, ela engole e aí vai lá para o intestino delgado novamente. Então, as formas larvais, elas podem causar, então no caso, lesões pulmonares, tá? E crianças que são infectadas com uma grande quantidade desses vermes, eles podem ter até problemas físicos de crescimento e até a falta de ferro causada pela anemia. E isso é um problema para uma criança que está em desenvolvimento. Beleza? Próxima doença é a enterobiose, também chamada de oxiurose. E aí como que acontece? A pessoa, essa doença é muito comum em crianças também, principalmente em parquinhos de praça, onde as crianças brincam na areia, na terra, e aí elas podem ser infestadas por esse motivo. Então a primeira coisa é a ingestão de ovos, né? A pessoa então, ela engole o embrião aí, tá? E aí vai para onde? Vai se alojar no intestino delgado. Só que as larvas, elas estouram, eclodem lá no intestino delgado. Depois que elas fazem isso, as larvas caminham pelo intestino grosso, que é essa volta em torno aí do intestino delgado, e vão se alojar na parte anal, o ânus. Então, uma pessoa que tem oxiurose, ela pode apresentar muita coceira no ânus, beleza? E a última é a filariose, também chamada de elefantíase. Nesse caso, o verme, né, nós vamos ter aí então um hospedeiro intermediário que é o mosquito Culex. Dentro dele, ele carrega as microfilárias. Então, o nome do verme qual que é o verme que causa a doença? É um Unquereria bancroft, tá bom? E aí, no caso, ele tem o quê? Ele tem essas microfilárias dentro do mosquito Culex, que é o hospedeiro intermediário. Vamos falar um pouquinho da anatomia e da fisiologia do sistema circulatório. Nós temos os vasos sanguíneos, tá? E junto dos vasos sanguíneos, por onde circula o sangue, eu tenho também os vasos linfáticos, que são, então, aí uma parte para auxiliar na retirada de excretas do próprio sangue, do próprio metabolismo sanguíneo. Se esse mosquito pica uma pessoa, ele vai introduzir no organismo dessa pessoa essas microfilárias. E aí elas vão se alojar no corpo da pessoa, só que elas vão migrar para esses vasos sanguíneos, mas os linfáticos principalmente. Principalmente nos órgãos inferiores, nas pernas, eles começam a entupir, então. E aí causa né, o que vocês estão vendo aqui nesse slide, que é o entupimento aí desses vasos linfáticos, ocasionando então que fica retido, né, a linfa, que é o líquido que se forma aí através do plasma sanguíneo, e aí como se entupisse todos esses vasos linfáticos, a linfa não consegue circular, ocasionando esse problema, então, que popularmente parece uma pata de elefante, por isso que a doença se chama elefantíase. Beleza por hoje? É isso aí.